Bom dia, galera vascaína. Hoje estamos cheios de notícias sobre o nosso amado clube Vasco da Gama. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo para não perder nada em nossas notícias diárias. E vamos para o vídeo. Com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, hoje o Vasco da Gama segue a preparação, visando o jogo contra a equipe do Flamengo, partida que vai acontecer no dia 15 às 19 horas. É um jogo fundamental para as pretensões do Vasco da Gama. É uma verdadeira decisão. O Vasco tem chance sim de chegar às semifinais, para isso precisa vencer a equipe do Flamengo. O Vasco vencendo o Flamengo, fica numa situação muito confortável para poder brigar por uma vaga no G4 da Taça Guanabara. Os dirigentes rubro-negros conseguem o adiamento do clássico de quarta-feira para quinta-feira, o que daria mais tempo para o Flamengo na recuperação e treinamento dos titulares, antes do primeiro compromisso pela Libertadores. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro aceitou a transferência da partida para o dia seguinte, o que é uma verdadeira sacanagem com o clube cruz-maltino. Em nota, Vasco repudia adiamento do clássico diante do Flamengo. O Clube de Regatas Vasco da Gama repudia a repentina mudança da data de seu jogo contra o Flamengo. Decisão tomada, a toda evidência, para favorecer um dos times envolvidos no confronto, e sem que houvesse qualquer consulta ao Vasco da Gama. Para agravar a situação, na manhã desta segunda, dia 12, por volta das 11h36, o clube recebeu um e-mail com a tabela atualizada da competição anexada, sem nenhuma alteração da data do jogo em questão. Logo após esse comunicado, outra confirmação. Foi realizada uma reunião virtual, com participação da FERJ e de representantes dos dois clubes, Vasco e Flamengo, para definir todo o plano de ação e contingência da partida. Inexiste qualquer motivo legítimo que justifique a mudança de data às vésperas do confronto, visto que é usual a programação de jogos aos domingos e quartas-feiras. Ressalta-se que o regulamento da competição, em seu artigo 23, elenca as causas para a alteração de horário de qualquer jogo, a compatibilização e adequação à programação das detentoras dos direitos de transmissão, desde que expressamente solicitado por estas, ou ainda casos fortuitos ou de força maior. Por certo, não se trata de nenhuma destas situações, mas tão somente há uma arbitrariedade da FERJ atuando de forma não igualitária perante seus filiados. Ressalta-se que, valorizando o Campeonato Carioca, o Departamento de Futebol, o Departamento de Saúde e Performance e a Comissão Técnica elaboraram um planejamento para o Clássico dos Milhões, que incluiu o retorno imediato de Tombos, Minas Gerais, logo após o compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil. A estratégia contou ainda com a ausência de folga mesmo após uma viagem desgastante, e treinamentos diários no CT do Almirante, na Cidade de Deus, inclusive no sábado e no domingo. O Vasco da Gama lamenta a equivocada decisão da federação, que acaba com o equilíbrio entre todos os seus filiados e a própria credibilidade da competição que organiza. O que vocês acham? Deixem aí seus comentários. O Santos está no mercado para reforçar o seu time. E um dos jogadores pedidos pelo treinador argentino é o volante Andrei, do Vasco. Revelado pelo próprio cruz-maltino, Andrei, de 23 anos, tem contrato apenas até dezembro de 2021, o que pode facilitar uma negociação com o clube da Baixada Santista. O camisa 6 vascaíno tem passagens pela seleção brasileira sub-17. O que vocês acham? Seria uma boa? Deixe aí embaixo seus comentários. Revelado pelo Vasco da Gama em 2007 e com passagens por Internacional, São Paulo, Santos, Palmeiras, entre outras equipes do futebol nacional e de fora do país, o atacante Allan Kardec, que atualmente está com 32 anos, foi anunciado nesta segunda-feira, dia 12, como novo reforço do Shenzhen da China. O contrato com o novo time será até 2023. Anteriormente, Allan Kardec já estava atuando na China, defendia as cores do Chongqing Bangda Elifan. O Galatasaray formalizou uma proposta de 6 milhões de euros para o atleta ex-vascaíno Evander. O Vasco tem direito a 5% do valor total da venda, caso se concretize. Saiba tudo sobre o vai e vem no Vasco da Gama atualizado. Vanderlei Luxemburgo.
O treinador deixa o clube após não evitar o rebaixamento. Marcelo Alves. A diretoria e o técnico Marcelo Cabo decidiram priorizar os zagueiros da base, e o jogador que veio do Madureira não ficou em São Januário. Ele seguiu para o Vitória. Igor Catatal. O atacante acertou com o Vitória. Jadson. O zagueiro ficou por mais de 2 meses e foi liberado. Recentemente, ele foi anunciado pelo Wanderers FC, da China. Henrique. Titular da lateral esquerda há anos, Henrique não renovará contrato e deixará o clube. Só ainda não definiu seu novo destino. O Orlando City monitora o jogador. Iago Pikachu. Em São Januário desde 2016, o jogador foi avisado que não precisaria se reapresentar com o restante do elenco principal. Posteriormente, as partes acertaram a rescisão de contrato, e o jogador se transferiu para o Fortaleza. Neto Borges. O lateral esquerdo, que não agradou na temporada 2020, também foi liberado da reapresentação e não deve ficar no Vasco. Gustavo Torres. O atacante teve o contrato suspenso pelo Vasco. Léo Gil. Com interesse do Colo-Colo, volante negociou a rescisão. O acerto com o clube chileno foi sacramentado. Marcos Júnior. Foi liberado pelo Vasco e busca novo clube. Wesley. Com contrato até dezembro de 2022, é outro que foi liberado pelo clube e busca um acordo. O Ceará sondou a situação do zagueiro. Fernando Miguel. O goleiro foi emprestado ao Atlético Goianiense. Benítez. Emprestado pelo Independiente até junho, o argentino não foi comprado no meio do ano, por falta de recursos. Perdeu prestígio com a torcida por conta dos seguidos problemas físicos, que o deixaram fora de jogos importantes na reta final do Brasileiro. Após longa negociação com o São Paulo, o Vasco anunciou a rescisão, e o meia seguiu para o clube paulista. O Vasco se movimenta no mercado para reforçar o seu time. Um dos nomes cogitados é o do artilheiro do Campeonato Carioca, e principal destaque da campanha espetacular do Volta Redonda, Aleph Manga. Outro nome especulado foi Rodrigo Lindoso. Volante de 31 anos, joga atualmente no Internacional. Outro jogador especulado foi o zagueiro Arthur Mina, jogador de 30 anos da seleção equatoriana. E recentemente o nome mais falado é o de Anthony Anderson, meia do Red Bull Bragantino. Outros nomes têm sido ventilados, mas até o momento são só especulações. Com relação à política do Vasco da Gama, essa semana pode ser uma semana decisiva. O atual presidente Jorge Salgado preside hoje o Vasco da Gama, através de uma liminar que lhe foi concedida no dia 25 do mês de janeiro. E essa liminar pode cair a qualquer momento. O atual presidente Jorge Salgado peticionou pedindo que o Dr. Camilo Murielli fosse afastado deste processo e que o Dr. Custódio fosse o relator deste processo. Salgado já havia peticionado pedindo para tirar o juiz de primeiro grau, Dr. Paulo Roberto Correia, alegando que ele está inapto por ser sócio-votante do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fato é que o Dr. Camilo Ronielli estipulou um prazo de 15 dias para que contrarrazões fossem apresentadas, e nessas contrarrazões não se foi visto o anexo da listagem da empresa Eleja Online, muito menos o banco de dados da empresa no que tange regência à eleição do dia 14. A situação segue na justiça. Bom galera, essas são as notícias de hoje. Se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as nossas notícias diárias.